Fala pessoal, aqui é Vinícius Romano, analista de renda fixa aqui na Suno Research. E hoje eu vou falar sobre as novas debêntures de infraestrutura aprovadas aí recentemente pelo presidente Lula no começo desse ano de 2024. Antes de falar das novas debêntures de infraestrutura aprovadas pela Lei 14.801 de 2024 pelo presidente Lula, vou voltar um pouquinho e explicar como que funcionam as debêntures incentivadas, que tem um conceito até meio que parecido aí com as debêntures de infraestrutura. Se você já está um pouco por dentro aí do assunto, você já deve ter visto que elas são relativamente parecidas em termos de conceito, mas a principal diferença delas você já vai descobrir. As debêntures incentivadas são literalmente debêntures que incentivam, via isenção de imposto de renda para pessoas físicas, o investimento no setor de infraestrutura. As debêntures, por serem títulos de renda fixa, vão usar aquele dinheiro que vão captar dos investidores para destinar para os projetos de infraestrutura, investimentos de modo geral. E aí pode ser para o setor de energia elétrica, pode ser geração, transmissão, pode ser para uma construção de uma usina hidrelétrica, pode ser para construir uma rodovia, uma ferrovia, desenvolver o setor de saneamento básico, que é bem carente aqui no nosso país. Então, o setor de infraestrutura ele engloba todos esses subsetores e ele é bastante, existe uma demanda muito forte por esse setor, principalmente para os próximos anos. Existe aí uma estimativa de associações que colocam quase trilhões de investimentos em reais para os próximos anos, daqui 10 anos. Então, é um setor que tem muita carência aqui no nosso país e deve se desenvolver bastante. Então, por isso, lá em 2011, a gente até já gravou um vídeo sobre debêntures incentivadas. Se você quer entender um pouquinho mais no detalhe, você pode clicar aqui que você vai ser direcionado para lá. Mas lá em 2011 a gente teve a criação de uma lei, a 12.431, que sancionou e incluiu nos produtos aí de renda fixa brasileiros as debêntures incentivadas que têm esse propósito, de justamente direcionar os recursos captados pelos emissores para o setor de infraestrutura. E qual que é a grande vantagem dela, das debêntures incentivadas para as pessoas físicas? É a isenção de imposto. Então, quando você investe numa debênture incentivada, você não paga imposto de renda. Você investe lá a uma taxa de IPCA mais 6%, por exemplo, e no final do prazo, quando você teria um desconto de um imposto de renda ali de muito provavelmente 15%, que é a menor alíquota que a gente tem hoje, você não teria esse desconto justamente por ela ser incentivada, assim como a gente conhece ali as LCIs, LCAs, que desenvolvem outros mercados, as debêntures incentivadas não têm a cobrança do imposto de renda, então elas são isentas. Qual que é a principal diferença agora para as debêntures de infraestrutura que foram sancionadas agora, no começo desse ano, pelo presidente Lula? Elas têm um benefício fiscal também, mas do lado dos emissores. Então, diferente das debêntures incentivadas que são isentas para as pessoas físicas, as debêntures de infraestrutura não têm a parte do imposto de renda para os emissores. Então, para quem investir como pessoa física, vai ter a cobrança do imposto de renda. Então, em tese, você teria uma compensação aí dos valores, uma compensação das taxas, justamente porque se o emissor está pagando menos, já que ele está sendo isento ali dos impostos na hora de emitir o título, ele vai aumentar também, em tese, a taxa que ele vai oferecer de retorno para os investidores. Então, enquanto uma empresa vai emitir, sendo uma debênture incentivada, a IPCA mais 6%, o investidor não paga nada de imposto, e vai levar aqueles IPCA mais 6% para casa nas debêntures incentivadas. Do outro lado, nas debêntures de infraestrutura, o emissor às vezes emite a IPCA mais 8%, só que no final do dia, você fazendo a conta ali, tirando o imposto, você leva os IPCA mais 6% para casa. Então seria uma equivalência que você teria que fazer para saber qual é a taxa que você compra que iguala tanto a debênture incentivada quanto a debênture de infraestrutura. Então a principal diferença das duas é essa, tá? Os setores podem ser ampliados, então a gente ainda não sabe de fato quais são os setores que vão ser adicionados aos que já existem na lei de debêntures incentivadas. A tendência é que a gente veja mais setores ali da economia verde, que a gente diz como eficiência energética, até como educação, a gente deve ver na nova lista aí dos setores saindo como um decreto para essa lei. Daqui a um mês aproximadamente a gente deve ver isso. E uma outra diferença que foi instituída por essa lei é a questão do rito automático. Então, antes, nas debêntures incentivadas,
você tinha que, para cada setor que você fosse emitir algum título, então, por exemplo, uma debênture que vai construir uma rodovia, você precisava do ok ali da ANTT, né, que é o ministério responsável desse setor. Agora, dependendo se a debênture cumprir alguns critérios, né, o emissor se enquadrar em alguns critérios dessa lei nova, 14.801, ela não vai precisar desse ok, então seria um rito automático, seria uma emissão mais rápida, né? Consequentemente, mais fácil aí, mais opções para o mercado. E uma outra vantagem também com as debêntures de infraestrutura é o aumento da liquidez. Então, antes a gente via alguns tipos de investidores que não viam muita vantagem em investir em debêntures incentivadas, um pouco fora desse mercado de crédito, né, principalmente dessas debêntures, e até mesmo do mercado de infraestrutura. Agora, com as debêntures de infraestrutura, você tem aí investidores institucionais, principalmente fundos de pensão, fundos de previdência, que podem, sim, olhar com bons olhos para esse novo produto. Então, já que mesmo com o benefício fiscal estando do lado do emissor, como eu disse, a tendência é que ele aumente a taxa de retorno e aí, consequentemente, você tem uma melhora aí, né, um atrativo maior para esses investidores institucionais investirem de fato nesses papéis. Tá? Então a tendência é que a gente veja um aumento da liquidez desses mercados e, como sempre, um aumento da liquidez sempre é muito bem-vindo, porque você vai, tanto os papéis que já existem vão ter uma maior liquidez, uma maior negociação no dia a dia, como também os papéis que vão ser criados se tornam novas opções para a gente investir. Então a tendência é que a gente veja daqui para frente novos papéis saindo ao mercado e, se for um papel interessante, a gente deve também investir aqui como pessoa física, mesmo sendo tributado na tabela comum, né, de renda fixa que a gente já conhece, né, que parte ali dos 22,5% até os 15% como menor alíquota de IR. Vou deixar a tabela aqui na tela para vocês conferirem. Se for uma taxa interessante, mesmo com imposto, vale a pena a gente considerar para investimento. Então é aquele negócio. O que vale mais a pena? Uma debênture isenta, né, de infraestrutura que paga IPCA mais 6%, né, no caso uma incentivada, ou uma debênture de infraestrutura nova agora com essa lei que vai oferecer IPCA mais 8%, mas que tem a tributação. Aí cabe a gente fazer essa conta, né, de equivalência para ver o que no final do dia vale mais a pena, tá bom? Essas são as principais mudanças impostas por essa lei. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa mudança, dessa novidade, se você vai investir nas debêntures de infraestrutura ou até mesmo se você já tem algum tipo de debênture incentivada, né, que já é ligada mais ou menos nesse setor. E para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like aqui também para ajudar a gente a atingir mais pessoas. Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.